Bom dia a todos. Hoje a gente vai estudar limites laterais, tá? Só recapitulando o que foi que a gente viu ontem à noite. A gente resolveu esses problemas não, esses exemplos. Então, para resolver eles, a gente usou as propriedades, né? Em alguns deles ficou até um pouco maçante, assim, mas só para justificar, né, a razão de muitas vezes a gente fazer a substituição direta, né, ou quais são as propriedades por trás que tem dessa simples substituição. E nós fizemos, né, esses exemplos do KP, exceto o O, né? Mas o O, a gente comentou a saída dele, né? Viu-se que a saída dele era a mesma saída que foi usada para o item N. Muito bem. Uma coisa que eu estou achando interessante nesse formato de aulas, né? Para mim não é o ideal, né? A gente sabe que a natureza, o que está nos permitindo é isso, né? Esse contato dessa maneira. Mas é a contribuição de vocês de forma geral, né? Muitos alunos têm entrado em contato comigo e têm exibido outras ferramentas que nem todas eu pude executar porque tem problemas técnicos, né? Ou eu não peguei ainda como funciona, ou ficou pendente alguma coisa como instalação, ou sei lá, algo da natureza. Ontem me mandaram um e-mail falando sobre uma ferramenta que é essa daqui. Deixa eu só apagar essa daqui. Bom, é uma ferramenta que eu vou fazer o teste hoje dela, tá? Eu sei que a gente estava usando como editor uma plataforma semelhante ao Word, e essa daqui ela já faz a conversão em tempo real do text, né? Eu digito aqui o comando no LaTeX, ele já exibe para vocês, tá? Não é tão rápido, pelo menos de início não vai ser tão rápido quanto digitar lá no Word, mas de toda forma vai ficar a equação bem mais interessante para vocês, tá? Então, vou me utilizar também dessa ferramenta. Tá, então vamos ao assunto de hoje, né? Hoje a gente vai começar a estudar limites laterais. E a ideia dos limites laterais, né, é um pouco diferente do limite que a gente estava estudando até então. A única diferença, na verdade, é porque a gente agora vai olhar por um único lado, né? Então, eu fiz aqui um desenho, só para fazer a visualização da coisa, né? Esse limite aqui que a gente está olhando, né, de propósito, eu fiz uma função aqui, né? Fiz uma curva, que o domínio dela se encerra em A, aberto, né? Consequentemente, aqui a gente não pode calcular o limite pegando valores maiores do que A. E quando isso aqui acontece, né, a gente diz que eu vou pegar o limite lateral à esquerda, né, que são os elementos do domínio que eu tenho à minha disposição. Aí a ideia da construção é praticamente a mesma, né? Eu vou fazer a leitura aqui, mas no texto lá também tem. Então, pelo desenho, né, de propósito, quando o meu X aqui se aproximar do A pela esquerda, as minhas imagens elas vão se aproximar do L, né? Então,
A maneira que a gente escreve é praticamente a mesma, a única diferença é que a gente insere esse sinal de menos para indicar que são valores na direção negativa, ou seja, à esquerda do A, tá? Então, esse sinal, na verdade, ele está falando à esquerda, e quando a gente coloca o sinal de mais aqui, ele está falando dos valores à direita do A. Então, o limite da minha função f, está aqui a minha curva f, né? O limite da minha função f vai ser L, ou seja, meu f de x vai se aproximar do L, quando o meu x se aproximar do A pela esquerda, ou seja, valores menores do que A, e eu vou fazer a aproximação quando esses valores crescerem até o A, não podendo ser o A, né? Porque aqui está aberto, não faz parte do domínio, né? Como a gente, né, até o momento tem feito essa consideração. Aí outra maneira da gente falar isso é a seguinte, né? Para todo epsilon, né, esse epsilon e delta são os cargos-chefes aqui dessa definição, né, quando a gente reescreve elas. Então, para todo epsilon, né, ou seja, eu vou estabelecer aqui uma distância, né, tão pequena quanto eu queira, vai existir um delta, né, então toda vez que eu estabelecer aqui uma distância, vai existir uma distância aqui no domínio, né, ambos positivos, porque são distâncias, né, eles são medidores de distância. Tá ok. Quando A menos X, né, que é a maneira da gente achar a distância, for menor do que delta, isso implica que a distância de f de x para L vai ser menor do que epsilon. Bom, essa definição aqui, ela tem uma pequena diferença comparada à definição tradicional, né, que no caso é o limite quando a gente olha pelos dois lados. A diferença é que aqui eu tenho praticamente um referencial, que é o A, né? Se a gente olhar esse intervalo, o A ele está à direita de qualquer valor do domínio, limitado aqui por essa distância delta, né? Isso significa, então, o que eu estou falando é justamente a razão de não ter o módulo. Por que não tem módulo? Porque qualquer valor, né, qualquer x que eu pegar aqui, para eu achar a distância, basta eu pegar ele, que é o maior valor do intervalo, e subtrair pelo x. Se a gente fizer isso, sempre vai ser positivo. Então, não é necessário o módulo nesse caso. Quando a gente considera os dois lados, aí não dá para dizer isso, né? Eu teria que dizer isso como se fosse um condicional. Eu faço x menos a quando x estiver à direita e faço a menos x quando x estiver à esquerda, né? Indiretamente é isso que o módulo faz, né? Ele não importa onde o x está. Nesse caso, não, né? Todos os x que eu estou considerando vão estar à esquerda, né? Todos os x são menores do que a. Então, aqui, para eu achar essa distância, né, para, na verdade, comparar essa distância do A para o x e com o delta, basta fazer isso, A menos x, não precisa mais do módulo. Isso. Não precisa... Os livros escrevem, né, que essa diferença tem que ser maior do que zero. Mas é só para enfatizar. No caso, o Anthony colocou, né, a pergunta, né, precisa colocar que aqui é maior do que zero? Não, não necessariamente, né? Quer dizer, na verdade não precisa, né? Só se quiser que se enxergue com maior facilidade essa ideia. Mas esse menos já indica isso, né? Que o x está à esquerda do A. Então o x é menor do que A, dado dois números, né? Na reta real, sempre o valor da esquerda é menor. Então, essa diferença aqui, ela é positiva, né? Pela própria construção e definição, ela já é positiva, não é necessário isso. E essa implicação aqui eu preciso impor a distância, porque possa ser que a minha função, né, ela auxilie aqui
tem alturas maiores do que L e alturas menores do que L. Então, o fato de eu estar pegando valores do domínio à esquerda do A não necessariamente significa que as minhas imagens vão estar abaixo do L, pode estar abaixo ou acima. Aí o comportamento dessa linha, né, ninguém sabe. Pelo menos, assim, de maneira geral, né, a gente não tem esse conhecimento. Tem, no caso, quando eu defino. Né? Muito bem, então essa é a ideia. Se for considerar o limite lateral à direita, é idêntico à ideia. A diferença é que aqui vai ser o mais, né? E essa subtração aqui não vai ser A menos X, vai ser o inverso, né? Vai ser X menos A, tá? No texto, no oficial, né? Que eu escrevi para vocês, veja que aqui está X menos A maior do que menos delta. Mas o que significa esse x menos a maior do que menos delta? Isso aqui nada mais é do que pegar essa expressão que eu escrevi aqui e multiplicar por menos 1. Né? Se eu pego essa daqui e multiplico por menos 1, aqui vai trocar de ordem, né? O A vai passar a ser negativo, o X vai passar a ser positivo. Essa desigualdade se inverte e o delta fica negativo, né? Aí fica exatamente igual à definição. Da definição, né? Esse aqui que está destacado. Aí, como eu falei, de maneira análoga, ou seja, obedecendo aos mesmos procedimentos, né? Não sendo, não considerando mais esse gráfico aqui, que eu fiz para vocês, considerando um gráfico que a curva seja para o lado direito, a definição análoga seria essa daqui, tá? Aí, como eu falei, né, x está pegando valores à direita do A, então x é maior do que A. Se x é maior do que A, então x menos A é um valor positivo, né, e no caso, eu acho que aqui o erro vai ter que ser menor do que delta. Né? Esse sinal de desigualdade está incorreto. Tá? Muito bem. Porque eu quero que o valor se aproxime. Se eu quero que o valor se aproxime, dado o valor inicial delta, eu quero que a subtração seja menor do que ele, né, e não maior. Se for maior, eu estou me afastando e não distanciando. Muito bem. Então vamos pegar aqui. Deixa eu ver, pode explicar de novo, porque não tem módulo na parte do delta. Porque, voltando para esse caso aqui, tá vendo, né? Eu destaquei aí o x indo para A pela esquerda. Esse menuzinho significa que o meu x está à esquerda do A. Bom, então, dado dois números numa reta real, sabe-se que o da direita é sempre maior. Como nesse caso aqui que está destacado, o x, pelo fato que aqui está escrito menos, né, no expoente, significa que x está à esquerda, então x vai ser menor. Então isso significa, o desenho é mais interessante. Então significa que para eu saber essa distância aqui, a distância como sempre é positiva, basta eu pegar o a menos x. Né? O a é maior do que x aqui. Se eu fizer a menos x, eu vou saber, né? Eu tenho como medir essa distância. Né? E o meu interesse é que ela seja menor do que esse delta. Não sei se clareou mais. Se sim, aí você confirma aí, tá? Ok.
Tá, então, nós já temos muita informação sobre o limite, né? Já fizemos várias demonstrações, então, à medida que a gente for demonstrando, né, não sei se vocês perceberam, mas esse início foi um pouco denso, né? A gente, né, trabalhou esse teorema da unicidade, que praticamente é bem teórico, as propriedades também, a gente trabalhou de forma teórica, e a gente viu esses exemplos, né, que já deu uma noção melhor de como a coisa funciona, né, como é que é a aplicação dessa teoria em exemplos práticos. Essencialmente, quando eu dou essa disciplina de cálculo, eu normalmente coloco exemplos que dão problemas, tá? Eu acho que não faz sentido eu ficar colocando, sei lá, vários exemplos, estilo esse exemplo K, que ele se faz através de uma simples substituição, tá? Substituir, né? Vocês já foram treinados nisso no ensino médio, né? Quando você pega uma função e faz, né, o f de 3, por exemplo, pegar o 3 e jogar na função, isso vocês já trabalharam anteriormente, essa noção. Então, normalmente eu tendo a colocar só exemplos que dão problemas na hora de calcular o limite e ver, tá, se dão problemas, como se resolve, né? Então, a gente viu, né, só recapitulando essa parte que a gente viu ontem, viu que esses casos aqui, tanto o L como o N, é aplicando o teorema do resto, né, para polinômios, né? Ou seja, é dividindo numerador e denominador por x menos 2, né, uma das opções. Aqui a gente fez um pouquinho diferente, mas também porque o grau me permite isso. Esse caso do n, né, a saída ficou multiplicando com um termo que tem a cara de um conjugado, né, que a gente até se deu o luxo de chamar assim, o O também, né, sendo que o O é a aplicação de duas vezes, né, em relação ao N, e o P é uma substituição, né, uma reparametrização. Então, são esses casos possíveis que vocês podem enfrentar futuramente, né, quando forem calcular o limite. Muito bem, então vamos a um exemplo prático, né, em relação aos limites laterais. Observe que eu peguei aqui uma função R, tá? Essa função f de x, se vocês, né, não precisam de muito esforço para observar isso, mas ela é uma função que possui três sentenças, tá? Ela é uma função, né, que a gente comentou dela no fim da primeira parte, né? A gente comentou isso na primeira aula, que é uma função desse tipo aqui. É uma função que várias sentenças estão atreladas a ela, né? Onde cada uma delas existe um intervalo de atuação, né? E esses intervalos não podem coincidir. Isso aí a gente já comentou. Então, voltando aqui para o exemplo, o R, perceba que essa função aqui, né, função de grau 2, ela ocorre só quando x for menor do que 2. Né? Quando x for menor do que 2, eu tenho que usar essa lei. É isso que minha função diz. Quando x for 2 exatamente, o f do 2 é 5, né? É isso que ele está falando. E quando x for maior do que 2, eu tenho que usar essa função, né? Essa reta, essa função afim, x mais 2. Aí aqui ele faz uma observação, né? Sem fazer a conta, né? Observa-se que o limite de f de x, quando x se aproxima do a, no caso, aqui eu não especifiquei, mas esse a é o 2, tá? Quando x se aproxima do 2 pela esquerda, não é a mesma coisa quando x se aproxima do 2 pela direita. Muito bem, então a ideia é a gente pensar nisso, né? Fazer essa continha, tá? Deixa eu usar a ferramenta aqui que me passaram. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Aqui nós estamos falando de limites laterais. E o que a gente vai fazer?
a gente vai calcular o limite. Ó, veja que aqui ele já aparece, né? Eu coloquei aqui o comando do LaTeX, aqui já vai aparecendo. Isso aqui é esse comando limites que eu coloquei depois, é só para ficar naquele formato lá. O meu X, ele está indo né, aqui o right arrow é flecha à direita, né, que é essa flechazinha aqui ele está indo para 2 e a gente vai inicialmente calcular isso pela esquerda. Tá. Tá todo mundo enxergando ou precisa ampliar mais? Eu estou digitando aqui, mas o que vai aparecer é aqui a conta, tá? Então, eu vou calcular o limite quando x está indo para 2 pelo lado esquerdo, né, pegando os valores menores. Aí a pergunta que eu faço é, como eu vou pegar valores à esquerda do 2, a pergunta é qual das três leis a gente vai usar? A primeira. Porque a primeira, ela funciona quando x for menor do que 2. Então, a gente vai escrever a lei, que é x ao quadrado é menos 1, se eu não me engano. Deixa eu só conferir lá. É essa lei que a gente vai aplicar, né? Deixa eu só conferir. Isso. Muito bem. Tá, então isso aqui vai ser igual. Tá, meu x está se aproximando do 2, tá? A ideia agora, depois que monta o limite, né? Eu aumentei aqui, a letra ficou maior, não sei se... deixa eu ampliar aqui. Dá para aumentar. Melhorou, né? Bom, então, essencialmente, os limites laterais ele funcionam para isso, né? Quando a gente tem funções de várias sentenças e você tem limites diferentes para cada função, né? Na verdade, você tem intervalos diferentes para cada função, então você tem que descrever através dos limites laterais quem você vai usar. Depois que você determina, o cálculo do limite é exatamente o que a gente fez nas aulas anteriores. Então, se esse x se aproxima do 2, x ao quadrado vai se aproximar do 4, né? E algo próximo do 4, quando subtrair do 1, vai dar algo próximo do 3. Então, esse é o valor do primeiro limite. Muito bem. Agora vamos calcular o segundo limite, tá? Vamos só ver aqui. O segundo limite que a gente vai fazer, né? É para a gente, né, concluir essa observação. Ele está afirmando, né, que esse limite aqui, quando o meu x se aproximar de 2 pela direita, do f de x, não vai dar a mesma coisa do limite que a gente acabou de calcular. Muito bem, aí, como esse limite nós pegamos a primeira lei, né, porque ele está indicando isso, né, valores menores do que 2, né, está informando, a função informa, né, através dessa primeira sentença. Agora eu vou pegar x maiores do que 2, que no caso eu vou pegar a última sentença, né? Então o limite que a gente vai calcular agora é usando essa lei de formação, x mais 2. Então vamos fazer aqui. Deixa eu só pegar a cola desse.
para não digitar de novo. Tá, vai mudar, né? Aqui não é mais negativo, vai ser agora positivo. E a minha lei é x mais, só conferir aqui, x mais 2. X mais 2. Muito bem. Aí, depois de ter feito isso, é só fazer a substituição se não der problema, né? Como aqui não é uma raiz, não é um quociente, né? Não é nenhuma daquelas funções que podem dar problema no domínio, então esse x está se aproximando do 2, quando eu somar 2, vai ser algo próximo do 4, tá? Então, o que a gente observa aqui? Que os limites de fato são diferentes, né? O limite pela esquerda dá 3 e o da direita dá 4. Então, de fato, né, é isso que acontece. Muito bem, então, essa é a ideia. Essa parte do limite lateral é interessante, assim, nesse aspecto. Tem algumas funções que eu sou meio que obrigado a usar isso, né? E um dos casos é esse, né? Um dos casos que eu comentei é esse do exemplo S. Que o limite do módulo não dá para resolver de forma direta. Você tem que aplicar limites laterais. A parte da sentença seria uma restrição. Na verdade, é restrição no domínio, tá? Você quer uma função que você quer que ela tenha diversos comportamentos, mas você não pode inserir todas elas no mesmo domínio. Então, você tem que particionar o domínio e você tem que indicar, esse domínio eu vou usar a primeira função, né? Esse outro domínio a segunda função e assim sucessivamente. Basicamente isso. Bom, pronto, aí nesse caso, né, o Arthur já meio que está adiantando a minha fala, né, que eu vou fazer agora. Nesse caso não existe o limite, é interessante isso, né, porque o teorema da unicidade do limite via limites laterais me diz o seguinte, né, o limite de uma função é L, quando x é aproximado de A, se os limites laterais são idênticos. Né, pelo exemplo que eu acabei de passar, os limites laterais não são iguais, então ele já fura, né, essa condição. Então, não tem limite. Né? Tem função que não tem limite em determinados pontos. E aqui ele fura em outro sentido, né? Mas na frente a gente vai ver que tem funções que o A agora vai estar inserido no domínio. Né? Mas é a definição de continuidade. Isso aí vai ficar mais para adiante, tá? Tá, deixa eu ver aqui a pergunta do Gabriel. Não entendi como a restrição... essa restrição não existe razão, uma razão específica, tá? Isso aqui foi o exemplo que eu criei era exatamente assim, tá? Eu criei uma função com essa restrição, que a restrição é exatamente essa, né? O meu ponto-chave aqui é o 2, à esquerda do 2 eu quero uma parábola e à direita eu quero que seja uma função linear. Teve um exemplo que eu usei no outro caderno, né? Deixa eu abrir ele aqui para... Era esse aqui, a parte introdutória, que eu dei um exemplo, né? Na verdade eu criei um exemplo, que eu criei aqui, eu botei 3 funções. A primeira função eu coloquei ela nesse intervalo, né, de menos 5 a menos 3. Essa função aqui, a exponencial, eu coloquei nesse intervalo de menos 1 a 1. E essa função aqui, o seno, eu coloquei nesse intervalo. Tá?
Então, veja que aqui os intervalos estão disjuntos, né? Tem um espaço aqui em aberto sem função nenhuma aqui nessas colunas, né? Mas isso não significa que não é função, tá? O domínio dessa função aqui é a união desses três intervalos. Então, onde não tem intervalo, não tem função. Simples assim. Se eu tivesse definido, não, a minha função são todos os reais, porém, né, nesse intervalo eu quero que ela obedeça essa lei, nesse intervalo essa lei, e nesse intervalo essa lei. Aí não seria função, né? Porque se eu pegasse um ponto aqui entre o -3 e -1, não tem altura, né? Ou seja, não tem curva para indicar a altura do ponto. Que não é o caso, né? Aqui a gente tem que dizer, né? O domínio ele é importante aqui. Então tá, essa aqui eu disse que era, quer dizer, eu criei esse exemplo, né? Impus esse exemplo aí sem razão específica da existência dele. Agora, esse aqui não. Esse aqui a gente vai ter que criar, né? Tem uma razão específica no uso desse módulo. Né? O módulo a gente sabe que é a distância, né? Da origem até o ponto, né? Como a gente está na reta real, né? O nosso espaço de domínio é a reta real. Então, isso significa que o módulo que a gente vai considerar, nesse caso, é esse módulo aqui, né? Como eu defini aqui nas funções, né? Na parte inicial. O módulo de x, ou ele é x, ou ele é menos x. Quando é que ele é x? Se o número for positivo, é ele mesmo. Se for zero, também é ele mesmo. Agora, se o número for negativo, eu vou fazer menos ele, porque eu sei que menos com menos dá mais, né? Então, a razão de eu fazer isso aqui é para que sempre o valor da distância seja positivo, né? Isso aí todo mundo já tem uma boa noção disso, né? Só para reforçar, né? Módulo de -8 é a distância de 0 até -8, e a distância de 0 até -8 são 8 unidades, né? Então, é sempre o valor positivo ou absoluto, como é comum a gente ouvir esses termos. Muito bem, então, sim, aí aqui é um teorema, a gente tem que demonstrar, tá? Sendo que essa demonstração eu vou deixar para vocês pensarem um pouco, tá? Possa ser que eu cobre como exercício, mas segue essa abertura aqui, tá? Exceto esse símbolo tá incorreto, tá? Essa diferença tem que ser menor do que delta. E vocês, se quiserem, podem, ao invés de escrever essa diferença aqui, que é o do caso, o limite lateral à esquerda, você pode escrever esse, que eu acho mais interessante, tá? Você pega o maior do intervalo e subtrai pelo menor. Ok, vamos agora para esse exemplo aqui, tá? Vamos discutir esse exemplo. O exemplo S já afirma que não existe esse limite. Então, vamos mostrar isso. Vamos abrir a... Inaugurei aqui com vocês, tá? Tinha feito o teste rápido, eu até estava com medo de usar, porque eu fiquei pensando, será que não vai ser dinâmico? Será que vai demorar? Mas eu acho que está tranquilo. Então, então, vamos calcular aqui o limite. Deixa eu ver aqui. Limite. Vou deixar ele estiloso. Meu x está indo para zero. X. Bom,
deixa eu responder a pergunta do Antonioni. Ele perguntou se as avaliações vão ter que provar. Bom, a questão de provar obrigatoriamente é da disciplina de análise real, que não tem na grade de vocês, tá? Mas é uma disciplina que o contexto dela é só demonstração, do início ao fim. Eu posso cobrar como trabalho. Tem um tempo maior. Né? Depois que eu impor o trabalho, aí eu determino a data. A avaliação não, vai ser no intervalo da aula, tá? Vai ser no tempo da aula. Eu vou jogar as questões na aula e vocês vão ter o tempo da aula para responder, digitalizar e me entregar. Inclusive, eu vou criar um e-mail, não sei se vocês acham melhor. Eu acho melhor o que eu vou dizer agora, né? Eu vou criar um e-mail para vocês mandarem essas avaliações exclusivamente para o e-mail. Não, as provas não, os trabalhos. Não sei. Porque eu vou olhar como é que o Cigar faz. Eu sei que o Cigar você pode impor horários. Não sei, a minha questão é só questão de controle, mas isso é besteira, tá? Isso aí depois eu dou uma olhada melhor. O trabalho, eu posso cobrar demonstração sem problema, porque o trabalho, essa disciplina, o caráter dela é mais prático do que teórico, né? Os cálculos que se dão na graduação têm mais esse caráter. Na minha concepção, eu acho que se eu passar um trabalho, sem problema nenhum, eu posso pedir demonstração. Agora, em prova, eu vou deixar mais os exercícios que tem lá embaixo, né, na lista. Apesar de que tem exercício lá na lista que é de caráter teórico. Tá? Deixa eu ver aqui. Pronto, esse aqui, o 3 é só para escrever a definição. É teórico, mas não é para demonstrar, né? E o 1, eu também posso cobrar. Ele pede para provar que esses limites dão esses respectivos valores, tá? Então, assim, a conta, aqui a gente observa, né? 3, x se aproxima do 3, vezes 2, aqui vai se aproximar do 6. E algo próximo do 6, somado a 3, vai dar algo próximo do 9. Tá, isso aí, pelo cálculo, né, que a gente está fazendo, é bem óbvio isso. Agora, para provar isso eu posso cobrar em prova, tá? Isso eu posso. Agora, teoremas, aí eu acho que já não é tão interessante assim. Eu acho que já não é mais, já foge do objetivo que eu, pelo menos, visualizo dessa disciplina. Tá, deixa eu voltar lá onde eu estava. Tá, estava aqui. A gente vai resolver esse exemplo, tá? O exemplo S. Então, deixa eu voltar aqui. O meu x está indo para 0. E a minha lei é um quociente, tá? Então, a gente usa o frac, esse comandozinho. Aqui eu ponho o módulo de x. E aqui sobre x. Muito bem. Então, esse é o item S. A gente vai fazer essa conta. Bom, a primeira coisa, tá? Não dá para eu calcular diretamente, né? Repito, porque o módulo, né, como ele é definido nesse nosso contexto dessa maneira, então eu preciso primeiro escrevê-lo dessa maneira. Então vamos fazer isso. Vamos fazer vamos fazer primeiro essa abertura. Vamos ver aqui. Vamos só escrever aqui. Já vimos anteriormente que
o módulo de x, ele é... Deixa agora... Qual é o comando de... Eu vou escrever assim, tá? Não é a maneira correta, mas só para a gente não perder tempo. Ele é x, se o meu x for maior ou igual que zero, deixa eu ver se é lec, não, é jack. Tá? E, ou então, né, na verdade, eu tenho duas opções aí, ou menos x, se x for menor do que zero. Bom, eu sei que eu escrevi diferente, eu não sei se vocês perceberam aí. O Christian quer aplicar módulo de x igual a x. Não, não pode, porque, pelo menos de cara não, porque esse x pode ser negativo, tá? E se o x for negativo e você afirmar que o módulo de x é x, você está dizendo que a distância é negativa. Não sei se você entendeu o que eu disse. Né? Mas do jeito que você escreveu aí nas mensagens, substitua x por menos 1. Aí, ao pé da letra, vai ficar módulo de menos 1 igual a menos 1. Né? Aí não dá. Bom, isso que eu escrevi aqui está um pouquinho diferente, que eu esqueci o comando de quando você põe assim várias sentenças, tá? Mas acho que dá para entender, né? Todo mundo está entendendo isso aqui, né? São duas opções aqui, que eu tenho ponto e vírgula. Então, o módulo de x, ou ele assume x nessa condição, ou ele assume menos x nessa condição, tá? Muito bem. Então, como o x aqui ele se particionou, né, em duas funções, em dois intervalos, para eu calcular esse limite aqui do item S, eu vou ter que usar limites laterais. Um bocado de comando, né? Deixa eu ver aqui. Que é big barra x space não, esse se é opcional, tá? Pode colocar só o x menor do que zero. Aí, beleza, barra. O que eu uso é diferente desse comando, tá? A top menos x. Aí, vírgula, ok. Barra, space. Eu acho que é isso. Fechou com parênteses soltar. Tá ok, né? Pelo menos. Ok, eu não conhecia esse comando, não. O comando que eu usava é diferente. Oxi, deu um erro. É esse aqui. Eu usava o case. Tá, eu vou. Deixa eu deixar do jeito que tava, só para. Depois isso aí é besteira, tá? Isso aí é só corrigir o comando, né? Todo mundo aqui já tem essa noção de programação. Sabe que é só questão de paciência. Eu vou deixar assim,
Só para facilitar, e não tem mais o big, né? Mas de toda forma, agradeço, tá? Que acabou de... Sim, agora. Ah, tá. É aqui. Tá. Mas isso que eu só enfatizando, né? Isso que eu estou escrevendo é isso aqui. É isso aqui, ó. Muito bem. E além disso, né? A minha função, ela não é exatamente o módulo de x, né? É módulo de x dividido por x. Então, vamos fazer aqui embaixo módulo de x sobre x. Então, vou aproveitar esse textinho aqui. Eu vou inserir aqui, sendo que aqui eu já vou colocar módulo de x sobre x. Muito bem, então, vamos só fazer algumas observações antes de eu completar, que está incompleto, tá? Bom, o módulo de x ele vai ser sempre positivo, mas esse de baixo pode ser que ele seja negativo, tá? O de baixo, né, esse termo aqui, o x, pode ser que ele seja negativo. Então, mas uma coisa que a gente tem que observar é que sempre o valor, né, o valor que der aqui em cima é o mesmo que o de baixo, exceto o sinal, né, dependendo do caso. Então, se o módulo de x é x, né, quando x for positivo, quando eu dividir por x, isso aqui vai se transformar em 1. Não sei se vocês enxergam isso. Então, na verdade, esse primeiro aqui vai virar 1, que é x por x, tá? E esse segundo aqui, né, o menos x, é quando o x é negativo, né, eu faço menos x para que ele vire positivo. Quando eu dividir por x, esse x aqui vai ser negativo. Então, eu vou ter um numerador positivo e o denominador negativo, né? Que no caso vai ser menos x aqui no numerador sobre x, que vai dar menos 1. Então, a minha função módulo de x sobre x, na verdade, é essa daqui. Tá? Ela ou é 1 ou é menos 1. Ela vai ser 1 quando x for maior do que zero ou igual, e vai ser menos 1 quando x for menor do que zero. Ok, agora a gente vai calcular o limite. Né? E para calcular esse limite aqui, como eu tenho duas sentenças, e meu x pela direita não é a mesma coisa do meu x pela esquerda, né? Porque quando eu calculo esse limite, eu estou calculando pelos dois lados. Né? Então, eu vou precisar fazer a conta usando limites laterais. Então, vamos fazer aqui embaixo. Então, vamos lá. Vou calcular o limite. Inicialmente, vou fazer x indo para zero pelo lado esquerdo. Oxe, nem ficou bonitinho por quê? Só ver uma coisinha. Ah, tá. Faltou.
Não, na verdade, assim, eu já uso um pouco essa ferramenta, né, o LaTeX, sendo que tem hora que eu esqueço o comando, né, muito comando, é muita ferramenta. Aí eu também faço alguns textos da parte da lógica também, que tem uns comandos um pouquinho diferentes, mas no fim das contas sempre dá certo. É, mas nesse caso aqui, desse programinha que me exibiram, né, não precisa colocar a expressão. Isso aí é no texto LaTeX tradicional, né? Você tem seu texto e se quiser fórmula tem que usar essa expressão, né? O cifrão aí que você colocou. Sim, então voltando aqui para a questão, eu quero calcular o limite pela esquerda, né? Aí a pergunta é, eu vou usar um ou vou usar menos um? Porque agora virou duas funções constantes, né? Ou da função um, né? F de x igual a um, suponha, ou f de x igual a menos um, né? No caso tem que ser menos um porque x à esquerda, x é menor do que zero. Então, a gente vai calcular esse limite aqui. E isso dá menos um, né? O limite da constante é a própria constante. Ok. É, se eu fizer agora pela direita, se eu fizer agora pela direita, aqui vai ser mais, né? Vai ser sinalzinho de mais. Aí aqui já não vai ser mais um, né? Quer dizer, já não vai ser mais a função menos um, vai ser a função um e seu limite vai dar um. Então, o que, que a gente observa aqui, né? Que então o limite não existe, né? De fato, deu diferente. Tá? Essa foi a conclusão aqui do nosso texto, tá? Deixa eu voltar lá. Então ele diz que o limite aqui é diferente, de fato a gente acabou de... Não, não é aqui não. É aqui. O limite não existe porque os limites laterais são diferentes, tá? Pelo teorema da unicidade, né? Então o limite não existe. Muito bem, então essa parte do limite, limites laterais, essencialmente é isso, né? É uma parte bem pequena, né? Que já terminou a nossa discussão. Limites laterais, e agora vou falar de limites envolvendo o infinito. Tá? E esses limites que envolvem o infinito tem dois casos. Existe o caso que o meu x, né, o meu elemento do domínio, eu faço ele para o infinito, né? No caso, para isso eu preciso de um domínio, que o domínio seja os reais, né? Que seja toda a reta para isso acontecer. Ou possa ser que a gente tenha uma função que quando ele se aproxima de um certo a minha função vá para o infinito, né? E tem algumas funções que elas, né, têm esse comportamento. Um exemplo disso é a função tangente. Não sei se vocês recordam, mas quando o meu x se aproxima de 90 graus, a tangente ela tende a ir para o infinito, né? Ela explode para o infinito. Só um pouco antes de eu começar, eu vou só pegar uma água aqui rapidão e volto já, tá? Então, segura aí, aproveite e dê uma lida nesse texto rapidão, né? Dê uma apreciada aí que eu chego já.
Bom, de volta aqui, né? A nossa discussão. Vamos ver essa parte agora, de limites no infinito. Então, a primeira definição, né, que eu escrevi aqui, chamei de I1, ele define quando é que o limite de uma função vai para o infinito, né? Como esse exemplo da tangente que eu falei um pouco antes, né, de eu ter ido pegar uma água para mim. Então ele diz o seguinte, né? O limite de uma função, né, vai para o infinito quando x se aproxima de a, se isso aqui acontece, né? Então veja que agora tem uma pequena diferença, né? Porque aqui não tem como encurralar o infinito, né? Infinito tem uma discussão, né, sobre ele. O infinito é algo tão grande que não possa ser medido, né? E muitas coisas aparentemente têm um número muito grande, mas não dá para ser medido. Por exemplo, se você for medir quantas partículas de água existem na Terra, né? Então é complicado isso, porque não é a M, né? Para todo M. Isso aqui é todo M. Isso. É isso. Sim, voltando à minha fala, se eu quiser calcular a quantidade de partículas de água que tem na Terra, é um pouco complicado fazer isso, né? Porque, sei lá, você tem que pegar uma pequena porção, né? Quantas moléculas de água tem em 1 cm3, por exemplo? E quantos centímetros cúbicos de água tem na Terra, né? Mais ou menos por aí. Isso seria o caminho para se calcular isso, ou se estimar, né? Aqui mudou porque, exatamente, antes era Epsilon e agora é M. Aí, por que que antes era Epsilon e agora é M? Porque o f de x ele se aproximava de alguém. Agora ele não se aproxima, né? Ele está se distanciando, ele está indo para o infinito. Ele está indo para algo que não é medível. Vamos dizer, não medível não, né? Mas majorável. Acho que fica mais bonito dizer assim. Então, a definição me diz assim: para todo número que eu pegar, né, no caso para todo m, qualquer m que eu escolher positivo, vai existir um delta, que também é positivo, tá ok. Quando x se aproximar de a, né, ou seja, a distância de x para a, quando for menor do que esse delta, que de preferência ele tem que ser pequeno, isso vai implicar que o f de x tem que ser maior do que esse m. Então, esse m pode ser tão grande quanto você possa imaginar. Tipo, na função tangente, né? Voltando para ela, eu pego um x sendo, sei lá, 89. Então, ele vai dar uma imagem lá. Se eu me aproximar mais ainda, né, no caso, se eu pegar 89,5, a minha imagem já vai ser maior do que essa primeira, né? E essa primeira é como se fosse um m. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: fixe o número. Eu tenho condições de me aproximar mais do x, de tal maneira que a minha imagem vai ultrapassar esse m. Então, não tem mais, é como se não tivesse limite, né? Às vezes a gente diz, o céu é o limite, então você está impondo aqui uma distância, né? Mas é o céu atmosférico ou o céu além da atmosfera, né? Se for atmosférico, é um limite, se for fora, aí entra em discussão, né? Já aparentemente já não dá para se medir mais. Mas deixa eu ver se eu mostro aqui algum desenho, né? Eu acredito que eu fiz algum aqui. Aqui eu fiz um comentário do Teorema da Unicidade, tá? Vocês podem usar isso aqui. O comentário que eu fiz foi para esse caso aqui, tá?
Mas aí depois vocês dão uma lida, se vocês não entenderem, aí vocês me avisam. Ó, aqui o limite lateral que eu exibi para vocês, né? O limite é esse, se eu dividir vai dar isso. Se eu calcular o limite, se ele for positivo, né, vai dar mais 1, se for negativo vai dar menos 1, então não tem limite. Tá? Pronto, tá aqui. Eu fiz um desenho só para a gente visualizar. Tá? Eu sei que tá grosseiro aqui, mas eu acredito que dá para entender. Peguei um x aqui, tá? Defini uma distância aqui, delta. Peguei um x aqui dentro desse delta. E quando eu calculei a imagem dele aqui, deu um valor que eu chamei de m, tá? Se eu pego um x aqui mais próximo, né, a imagem vai ultrapassar esse m. Então, a ideia é justamente isso. Não importa onde eu pegue o m, né? Não importa o m que eu pegar, né? Eu tenho condições de me aproximar cada vez mais do A, de tal maneira que a minha imagem vai ultrapassar esse m estabelecido. Essa é a ideia, né? Que eu até faço esse comentário aqui, ó. Não importa onde eu tome o m, né? Quando eu digo para todo m maior que zero, eu posso escolher qualquer um. Então, não importa o que o m que eu pego, né? Basta que eu consiga reduzir o delta, né? Ou seja, o delta, se eu diminuir ele aqui, eu estou forçando o x ficar cada vez mais próximo de A, até o ponto que a minha imagem ultrapasse m, né? Aí isso vai garantir que ele vai para o infinito. Tá? Essa é a ideia. A ideia que eu quis passar para vocês, essa definição. Aí tem a definição que é para menos infinito, que é exatamente a mesma coisa, né? A diferença é que são gráficos, né, que ao invés das imagens serem positivas, né, elas têm um decaimento, um decrescimento, né, ou, sei lá, um crescimento mais próximo do A, ele tende a ir para menos infinito. Aí a definição é análoga. Deixa eu só mostrar aqui que eu escrevi da definição. Tá, para menos infinito. Então, a definição, né? Para todo n, a gente meio que amarra isso, né? Quando é infinito positivo é m, quando é menos infinito a gente fala n. Então, para todo n negativo, né? Ou seja, eu posso pegar qualquer n no eixo dos y, o menor que seja, ou seja, o mais lá embaixo, vamos dizer assim. Eu sempre consigo um delta de tal maneira que quando x se aproximar do A, a imagem vai ser menor do que esse n, ou seja, vai estar mais abaixo ainda. Que é isso que garante que ele vai para menos infinito. Tá, aí ele manda ver o exercício 3. Tá? Na verdade foi eu que mandei, né? Que foi eu que escrevi. Então vamos dar uma olhada lá embaixo, o que o exercício 3 diz. Tá, aí tem as definições aqui, tá? É para não ficar muito longo o texto, né? Porque se eu fosse escrever, né, isso aqui é um exercício interessante, né? Que é para quando x se aproxima de A pela direita, né? A minha função está indo para mais infinito. Aí como é que eu escrevo a definição dela, né? Aí eu vou escrever, né, para tudo m maior do que zero. X menos A é menor do que delta, né? X menos A é menor, eu uso X menos A sem ser em módulo, né? Repetindo aquela discussão, porque o X está à direita, né? Então o X é maior. Enfim, é um exercício interessante vocês fazerem, tá? Só para fixar na mente de vocês essa ideia das definições de limite, tá? Muito bem, voltando, limites fundamentais não. Aqui, ok. Aí tem esse teorema aí, né? Na verdade, tem alguns teoremas. Eu reduzi também um pouco a quantidade de teoremas para também não ficar muito extenso, né? Tem teoremas que a ideia dele já dá para resolver muita coisa. Mas aqui eu coloquei o seguinte, eu tenho uma função f,
que quando x se aproxima do A, a minha função vai para zero. Ok. Aí eu peguei essa mesma lei de formação, né, o f de x, e agora aqui ela virou um quociente, né? Bom, essa função pode ir para zero, mas a gente não sabe se as imagens desse f, né, quando x se aproxima de A, se elas são negativas ou positivas. Eu peguei aqui esse quociente, né, de tal maneira que essa divisão dê positiva, né, quando C é um número real e quando x estiver perto de A. Então, o limite aplicado aqui vai para o infinito, que é aquela história, né? O que está acontecendo aqui nessa fração, né? O meu denominador ele está indo para o menor valor possível, o menor em absoluto, né? Ele está indo para zero. Significa que a minha fração vai dar o maior valor possível, né? Aí aqui no limite que começa a fazer sentido essa coisa de você dividir por zero, tá? Porque o dividir por zero ele não é mais um número, ele é uma ideia, né? E o limite ele é um, se a gente prestar bem atenção, ele é uma ideia, ele não é um número propriamente dito, tá? Então no limite isso é possível. Muito bem, então vamos aqui à ideia dessa demonstração. O que você não entendeu? A ideia do teorema? Do teorema 2.7.1? Tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu escrever aqui a ideia. Bom, o que ele está dizendo é assim. Eu vou escrever aqui um teorema mais simples do que aquele, tá? Mas imagine que o limite x está se aproximando de A, suponha. E f de x está indo para zero. Tá? Isso que ele dá inicialmente. Bom, aí o que significa? Na verdade, aqui eu vou lançar como uma pergunta. Né? Se eu fizer right arrow, o que significa? O que significa isso daqui? Não, isso aqui não. Quanto você acha que dá esse segundo limite aí? Tipo isso. Só tem uma pequena observação a se fazer, tá? Um, na verdade, implica no outro, né? Eu coloquei aqui que isso implica nisso, né? Mas também vale o contrário, né? Ou seja, aqui pode ser left, right arrow, né? Se somente se. Então, esse aqui está indo. Isso aqui ele pode ir para. Deixa eu me lembrar, acho que é assim. Isso. Tá?
Quando isso acontece, essa função aqui, 1 sobre f de x, ela pode ir para mais ou menos infinito. Bom, aí como é que eu vou saber, né? Aí depende da minha função, né? Eu tenho que dizer próximo do zero. Na verdade, quando x está próximo de a, essa minha função, ela é positiva ou é negativa? Se próximo do a, as minhas imagens forem positivas, mas se aproximando do zero, então esse limite aqui vai para mais infinito, tá? E o contrário também acontece, né? Se quando x está próximo de a minha função se aproximar do zero, mas os valores são negativos, então essa função aqui vai para menos infinito. Da mesma forma, suponha que eu tenha, sei lá, R$ 1 e eu divido para uma pessoa, isso vai dar 1. Tá, mas se eu começar a aumentar esse denominador aqui, né? Então, se eu pego R$ 1, se eu dividir para 10 pessoas, já dá 10 centavos para cada um. Se eu botar 1 milhão de pessoas, então não vai dar nada para as pessoas, né? Então, à medida que esse cara cresce, né, o denominador, a minha fração vai diminuir, né? Então, ele vai tender a zero, né, nesse caso que eu acabei de falar. Né? Então, é mais ou menos por aí. Eu tenho 1 sobre f. Se f vai para zero, minha função vai para o infinito. Se f vai para o infinito, esse quociente vai para zero, né? É mais ou menos isso a ideia. Sendo que aqui ele foi mais geral, assim, que ele colocou, ao invés de ter colocado 1 sobre f, ele colocou c sobre f. Tá? Esse c pode ser qualquer real, mas o que eu quero é que esse quociente seja positivo. É como eu falei, né, nesse caso aqui, né? Que eu tinha dito, se esse cara fosse positivo, ele ia para infinito positivo. Na verdade, se meu quociente for positivo quando x estiver próximo de a, então esse limite vai ser positivo. Eu não sei se ficou claro, né, a ideia, né? O Christian tinha dito que não tinha ficado claro, mas não sei se melhorou, né, essa explicação. Beleza? Tranquilo. Deixa eu ver aqui se eu fiz a demonstração dela. Eu fiz aqui, né? Então vamos fazer uma leitura aqui superficialmente e os comentários que forem necessários, tá? Então, inicialmente, eu considerei, né, essa função indo para zero, que é o que o teorema considera. Isso significa, né? Aí eu abri a definição, essa definição aqui, né? Eu abri, que diz assim, para todo epsilon, né? Aqui a gente usa epsilon, porque meu f de x está se aproximando de alguém, né? Se ele estiver se distanciando, aí eu tenho que usar m, se for para infinito positivo, e n se for para infinito negativo. Tá, mas voltando, né? Para todo epsilon positivo, existe um delta negativo, de tal maneira que, se meu x se aproxima de a, implica que o f de x se aproxima do zero. Tá? Isso é a reescrita, né, pela definição desse limite. Logo, o módulo de f de x é menor do que epsilon. Isso. Esse módulo é menor do que zero, na verdade é essa distância aqui, né? A distância de f de x para zero é o módulo de f de x menos zero, que dá f de x, né? Então, por isso que eu não escrevi menos zero. Menor do que epsilon. E esse módulo, né, módulo de f de x ser menor do que epsilon, implica que o f de x está entre menos epsilon e epsilon. Né? Não sei se isso dá para visualizar. Né? Aí eu fiz o seguinte, eu dividi essa desigualdade por C. Tá? Dividi essa desigualdade aqui por C. Bom, aí notem que aqui não houve mudança de desigualdade. Não houve mudança porque
No caso, o C tem que ser positivo, né, para isso. Aqui eu não me adentrei nesses detalhes, mas eu tenho que considerar que o C tem que ser positivo, né? Aí, como essa fração aqui é positiva, e nós sabemos que essa fração aqui é positiva porque ele deu no teorema, né? Está aqui, ele diz que é positivo. Então, se eu inverter isso aqui, ele vai continuar sendo positivo. Então, sei lá, se F é positivo e C é positivo, se eu troco essa ordem aqui, eles não podem mudar o sinal, tá? Eles têm que continuar negativo, têm que continuar positivo. Então, essa troca de ordem, né? No caso, para que eu fiz isso, né? É para descartar esse lado negativo aqui. Esse f de x sobre c é maior do que zero. Epsilon é positivo. Esse c aqui tem que ser positivo, já que não houve alteração aqui na desigualdade. Então significa que a gente vai considerar a partir de agora só isso, ó, f de x sobre c menor do que epsilon sobre c. Se eu inverto ambas, então a desigualdade ela inverte. Né? Aqui está me dizendo que essa fração é menor. Quando eu troquei aqui, essa fração agora vai ficar maior. Tá, então encontrei um m aqui, ó. A minha função c sobre f de x, né, quando isso tudo é garantido porque o x está se aproximando de a, ele está sendo maior do que esse valor, tá? Se epsilon é pequeno, eu estou dividindo por c. Quando eu inverter aqui epsilon, quando eu inverter aqui, esse valor vai ser grande, né? Então esse valor grande eu estou chamando de m. Significa que c sobre f de x é maior do que m, quando x se aproxima de a. E, então, significa que a minha função está indo para mais infinito, né? Que é a ideia aqui onde a gente quer chegar, né? Ele está indo para mais infinito. Tá? Essa é a ideia da demonstração. Ok. Aí, com isso, né, aí a gente já tem como resolver os exemplos. Aí o primeiro exemplo está dizendo que esse limite vai para mais infinito. Bom, então vamos só fazer algumas observações. Né? X está se aproximando do 1. Quando x estiver próximo do 1, 3x está próximo do 3. Mais 1, isso vai estar próximo do 4. Então, esse carinha aqui do numerador, né, essa função do numerador, ela vai ser positiva quando x estiver próximo de 1. Tá? E esse número, né, que é o 4, no teorema é como se fosse esse C aqui. Né? Não está aqui esse C. Tá? Esse 4 é como se fosse esse C. Outro detalhe que a gente observa é que esse denominador aqui, ele não pode ser negativo. A razão disso é porque ele está ao quadrado. Ou seja, essa fração aqui, ela só pode ser positiva, né? Olhando só para a fração, né, próximo do valor 1, ela obedece exatamente essa condição aqui. E o detalhe é que a minha função do denominador, ela está indo para zero, né? Porque quando esse x se aproximar de 1, algo próximo de 1 menos 1, isso está indo para zero. Ao quadrado está indo para zero, né? Então aqui em cima está indo para 4, embaixo está indo para zero, sendo que como as imagens tanto do numerador e denominador próximos de 1 são sempre positivas, então aplicando o teorema 2.7.1 nesse limite, ele está indo para mais infinito, tá? Essa é a ideia, né? Sem representar nada, só
só falando, tá? Deixa eu só ver aqui se eu escrevi alguma coisa sobre. Então, eu fiz aqui, né, um rascunho, vamos só fazer a leitura dele. Daqui para cá, né, no limite eu apliquei a propriedade do limite do quociente, né, virou o quociente dos limites, né. Aqui houve alguns erros e fiz aqui uns rachurados aqui, mas acho que dá para entender. Aí o limite superior vai dar 4 e o limite da parte superior do numerador vai dar 4, na verdade. E o limite dessa parte inferior vai ser sempre positivo, né? Que eu coloquei aqui, calculei até os limites laterais. Né? Se for pela direita, né? Se eu pegar aqui valores maiores do que 1, essa diferença vai ser próximo de 0, ao quadrado vai dar 0. Positivo aqui, né? Eu coloquei esse positivo, mas nem precisa. Aqui descarta isso aqui, então. Foi um erro de digitação. É isso, os exemplos do T até o V, não, tem até o W, se usa esse teorema. E pela esquerda, né, vai dar 0 também. Então, o limite vai dar infinito positivo. Tá? Aqui no meu relógio são 12h26. A gente vai até 12h30 ou 12h35? 12h30. Eu sei, deixa eu ver, aqui tem outro caminho para visualizar. Eu vou fechar nesse exemplo hoje, tá? Eu vou só comentar esse outro caminho. Aí eu fecho a aula, encerro a aula de hoje, tá? Olha, tanto que os outros eu nem faço, porque eu afirmo aqui que segue a mesma linha de raciocínio. Mas aqui eu continuo, né? Outro caminho para visualizar é o seguinte. A minha função 3x mais 1, que é a função do numerador aqui, do limite que a gente está aplicando, esse x aqui, para zerar, para dar essa imagem zero, tem que ser menos 1/3. E se eu pego qualquer valor menor do que menos 1/3 aqui, vai dar negativo. Né? Então, por isso que eu escrevi aqui, eu botei menos 1/3, né? Essa linha aqui, para indicar onde dá 0 e menos 1/3, à esquerda dá negativo, e qualquer valor maior que menos 1/3, quando eu substituo nessa expressão, vai dar positivo, que foi o que eu escrevi aqui. Essa função aqui do denominador, ela dá 0 quando x for 1. Aqui vai zerar. Qualquer outro valor vai ser positivo. O meu interesse é olhar em torno do 1, né? Então, nessa terceira linha, eu estou olhando o sinal desse quociente, né, dessa divisão. Então, para os valores menores do que menos 1/3, né, no quociente vai dar negativo, porque menos com mais vai dar menos. Né? Então, as imagens dessa função aqui vão estar para baixo, à esquerda do menos 1/3. À direita do menos 1/3 vai dar tudo positivo, inclusive em torno do 1. É outra razão para dizer que o limite está indo para infinito. Tá? Você pode também usar, nesse caso, esse tipo de interpretação. Muito bem. Qualquer um dos dois é satisfatório. Tá, o que eu vou fazer é o seguinte, na aula da noite, né, tem os outros exemplos, eu vou fazer só uns comentários nessa parte, tá? E aqui tem um bocado de propriedades e teoremas, tá? Como eu falei, pelo que a gente já vinha estudando, essa parte aqui só é um pouquinho diferente, mas muita coisa assim abraça a ideia, tá? Então eu vou encerrar esse encontro de hoje por aqui, tá? Nesse exemplo T. Aí à noite, né, eu só faço um comentário sobre o que eu fiz até o momento e a gente continua, tá? Eu vou só aguardar, né? Vocês estão liberados, agradeço mais uma vez a presença de todos e vou aguardar só para quem tiver alguma pergunta, tá?
Quem não tiver, um bom almoço para vocês e até a noite.